Olá! Hoje em nosso canal Sabedoria para Viver, daremos início a uma série de vídeos onde trataremos do tema conflitos e comunicação. Qual que é a nossa proposta com esses vídeos que estaremos produzindo? É oferecer uma ajuda para o relacionamento interpessoal, tá bom? Então, começamos hoje e daremos sequência, né? Não vamos extinguir o assunto hoje, mas daremos sequência nos próximos vídeos até o encerramento, até a aplicação, né? Até a prática, ou pelo menos a lição que nos traz a prática. Pois bem, para tanto eu gostaria de trazer dois textos sagrados, né? Eu sempre coloco o texto sagrado, a Bíblia, como regra de fé e de conduta, né? Associa aqui pregar aquilo que vive, viver aquilo que prega. Então, primeiro, Provérbios capítulo de número 15, verso de número 1, nos diz assim a palavra de Deus: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está também no livro de Provérbios, capítulo de número 25, no verso de número 11. Preste atenção no que nos diz esse texto. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu vou repetir os dois textos para que eles fiquem aí memorizados, né? Porque a partir deles nós vamos trazer aqui lições, tá bom? Então, primeiro texto, 15:1, Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Agora, 25:11 de Provérbios. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Pois bem, vamos introduzir então esse assunto para que possamos trabalhar, discutir a respeito dele. Todos, ninguém é exceção, todos precisam certo auxílio quando se tornam incapazes de expressar a si mesmos de maneira honesta e apropriada em cada situação. Ficamos pensando, vamos aqui arrazoar, qual seria a melhor maneira para resolver os problemas nos relacionamentos pessoais? Como devemos tratar aquele vendedor ríspido e mal educado? Como responder àquele que nos ofende, consciente ou inconsciente? Como resolver as discussões familiares, os conflitos familiares? Pense comigo. Será que nós devemos expressar sentimentos negativos e aí com o risco de criarmos outra briga? Ou devemos esconder as emoções e problemas e enterrá-los? Qual deve ser a melhor atitude? Devemos estourar falando tudo de maneira que o nosso cônjuge ou filho, enfim, a outra pessoa, goste ou não? É 8 ou 80, é pau, é pedra e é desse jeito mesmo? Enfim, qual deve ser a nossa atitude? Muito bem. Primeira lição que eu quero trabalhar aqui. Eu não vou dar a lição. Nós vamos primeiro buscar o contexto. Por que que os conflitos acontecem? Por que que os conflitos acontecem? Primeira coisa, preste atenção. Temos conceitos diferentes, pensamentos variados. Já viu aquela expressão, cada cabeça uma sentença? Pois então, reações diferentes no relacionamento.
a mesma realidade com percepções diferentes, necessidades e padrões familiares distantes. Como assim? Ora, é simples. Você, marido, você, homem, veio de uma família. Você, mulher, veio de outra família. E nos primeiros anos de convivência, o que acontece? Ele olha e fala: eu fui criado desse jeito, assim é a melhor maneira de viver e vai ter que ser desse jeito. Pelo outro lado, ela defende a família dela: não, mas eu fui criado desse jeito e com certeza o jeito da minha família é o melhor jeito. E aí? Estão vendo? Duas cabeças, duas sentenças, necessidades e padrões familiares diferentes e que precisam agora buscar uma harmonia de convivência. Afinal de contas, Amós nos diz assim: como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, conflitos acontecem por quê? Temos conceitos diferentes, também resulta da nossa pecaminosidade, o nosso egoísmo natural, o nosso orgulho que impõe ideias e tende a querer controlar e comandar. Jeremias nos diz que o nosso coração é corrupto e por demais enganoso. Então, está aí, né? Cada um de nós já temos esta essência. O Evangelho de Marcos, no capítulo 7, ele vai mais longe ainda, ele fala da depravação total no ser humano, na raça humana, que nos levam naturalmente, parece um imã na geração de conflitos. Agora, vejam bem, nós vimos aqui como que os conflitos acontecem. Agora, preste atenção. E se não há conflito no lar? Parou para pensar nisso? Se não há conflito no lar, ora, eu vou ser muito sincero, com base na experiência aí de mais de 20 anos como conselheiro familiar, mais de 20 anos. Se não há conflito no lar, alguém não está sendo honesto. Se não há conflito no lar, alguém não está sendo honesto. O conflito ele vai existir. A questão é como que eu soluciono, como que eu resolvo esses conflitos. Mas dizer que não há conflito, ora, alguém está sendo desonesto. Alguém não está sendo totalmente honesto. Outra coisa, um dos dois está cedendo demais. Por isso que talvez não chegue a gerar de fato um conflito, mas pode não haver um conflito entre um e o outro, mas com certeza um conflito pessoal, porque um dos dois está cedendo demais. Há um extremo individualismo, sem aproximação suficiente, não há o relacionamento, a demonstração do carinho. Quantas vezes no aconselhamento de casais eu ouvi tanto o homem quanto a mulher, um dos cônjuges, se referindo ao outro como frio. Ah, minha esposa é frígida, ela é fria, né? Um fala para o outro, porque você escuta aquilo, você fala, poxa, é o Capitão Spock, né? Não demonstra sentimentos. Pessoas duras, ríspidas, faltam-lhes as emoções. E aí nós temos o tão perfeito, o tão ok, o tão certinho, não há nada para discutir. Sinceramente, raríssimo caso. Eu não vou dizer que não exista. Não posso fazer essa afirmação. Eu, pelo menos, nunca vi. Quer ver um exemplo? Há alguns anos atrás, conversando com um casal, e surgiu essa questão, dentro do diálogo ali, surgiu a questão, e eles falaram, olha, nós nunca
discutimos um com o outro, nunca brigamos, nunca teve absolutamente nada. Eu falei, uau, que interessante. Qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula? Eu preciso saber, porque esse aprendizado precisa passar para muitos outros que estão padecendo justamente por conta dos conflitos. E no diálogo, ali na conversa, acabamos entendendo qual que era o contexto. Ela, muito bem empregada, muito bem assalariada, trabalhava o dia inteiro. E quando ela estava chegando do serviço em casa, ele estava saindo para trabalhar a noite inteira, também muito bem empregado, muito bem assalariado. Um não dependia do outro financeiramente, isso já é uma grande coisa, né, para quebrar aí pelo menos 50% dos conflitos. Um não dependia do outro, as contribuições ali para o gerenciamento da casa eram mínimas, né? Água, luz, telefone, a casa própria, e tá tudo certo, e faz a cesta, né, a compra para o mês. E olha, que beleza, as raras vezes que estavam juntos, né, é para ter um momento de intimidade, mas na maioria do tempo não estavam juntos. E aí explica-se muito. Quer ver o contrário? Eu vi uma outra situação onde há alguns meses, dentro do primeiro ano depois de casado, o marido, né, isso foi na década de 90, início de 2000, quando estava indo-se muito, né, os decassegues indo para o Japão trabalhar, e o marido falou, olha, eu vou para o Japão, eu vou trabalhar, e eu mando de lá, você vai gerenciando, administrando aqui, né, e eu fico um tempo lá, quando eu voltar, a gente vai desfrutar de tudo isso, e beleza, maravilha, amor, 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 querido, querida, tudo maravilhoso. E ele foi. 10 anos se passaram, poucas vezes que ele esteve aqui, era como se fosse uma lua de mel, né? Poucos dias, uma semana, 10 dias, já retornava para o Japão e vai trabalhar e mandando, e conquistas, tudo muito lindo. Mas 10 anos se passaram, falavam-se todos os dias por telefone, internet, mas 10 anos se passaram, e quando passou 10 anos e ele retornou definitivamente, pasmem os senhores e senhoras, 3 meses depois estava acontecendo o divórcio. Casados durante 10 anos, ele lá, ela aqui. Pouquíssimas vezes se encontraram. Mas quando foi para desfrutar do mesmo ambiente, ela com os costumes dela, ele com os costumes dele, não houve acordo entre eles. Tá aí, tá aí. Faltou discernimento, sabedoria e muita boa vontade para solucionar as crises. Faltou 3 meses depois, divórcio. Então, nós já vimos hoje que os conflitos acontecem. Nós já vimos que se não há conflito no lar, alguma coisa não está muito bem. E eu espero que você possa pensar, né? Eu vou parar por aqui hoje, não vou dar prosseguimento, vou voltar daqui mais alguns dias, eu trago o segundo vídeo falando sobre isso, mas o meu desejo é que, ao ouvir agora essas situações, pare para pensar agora, reserve um tempo para se colocar diante de Deus e buscar ao Senhor, e buscar a sabedoria de Deus, porque eu penso o seguinte, talvez você fale assim, eu não estou precisando disso agora, mas talvez já precisou, ou vai precisar, porque os conflitos são recorrentes. Você pode estar precisando, você vai precisar, e talvez você seja aquela pessoa que falava assim agora, olha, se eu tivesse assistido essa aula, se eu tivesse tido esse aconselhamento lá atrás, talvez a minha vida hoje teria um outro aspecto, porque eu teria tomado outras atitudes na hora de resolver os conflitos. Que Deus te abençoe e que você viva com sabedoria. Até mais.